Pessoal, continuando a leitura do livro de Bergson, Biografia, O Intocável Fantasma da Vida. Vou continuar da onde eu parei, tá? A partir depois da página 16. Abre aspas, conta-nos uma história de filósofos, fecha aspas. Quando Henri de Paris conheceu Zenão de Eleia. Abre aspas, todavia esforça-te, exercita-te mais. Por meio dessa prática aparentemente inútil, é a que as pessoas chamam de charlatanaria, enquanto ainda és jovem. Caso contrário, a verdade irá escapar de ti. E qual o modo de exercitar-me, Parmênides? Perguntou Sócrates. Aquele, respondeu, que ouviste os lábios de Zenão. Fecha aspas, Platão, Parmênides. Um acontecimento de juventude marca a vida de Bergson. Ou pelo menos ele próprio assim gostava de contar. Podemos tentar imaginar a cena completando os dados conhecidos. Estamos no ano de 1883, em Clermont-Ferrand, pequena cidade universitária do centro da França. Um professor de 24 anos explica no quadro aos seus alunos os paradoxos de Zenão de Eleia. Nota de rodapé. Para completar o ambiente da cena, podemos recorrer ao retrato feito por uma de suas alunas da Escola Superior Feminina de Angers, onde Bergson tinha dado aulas 2 anos. De modo que, segundo Zenão, cada instante a flecha está imóvel, porque não teria tempo de se mover. Isto é, de ocupar pelo menos 2 posições sucessivas, a não ser que lhe concedam pelo menos 2 instantes. No entanto, imóvel, cada ponto de seu trajeto estará imóvel durante todo o tempo que se move. A voz de um aluno interrompe a explicação. Contudo, se a flecha para todas as vezes, como vai ter força para cravar no alvo? Eu creio que o arqueiro não ficará muito contente com Zenão depois do esforço que fez para esticar o arco. Risos ecoam entre as filas da mesa. O jovem professor, de início importunado, permanece um segundo pensativo, olhando para o adolescente. Seu rosto sério torna-se um sorriso astuto, malicioso, e seus olhos azuis enchem-se de súbito brilho de euforia. Bom, é que Zenão não diz que a flecha para. Eu creio que ele sabe tão bem como tu que se crava no seu objetivo. Outro aluno interrompe. Já entendi. Então só diz para desmoralizar o arqueiro rival. Faz com que ele fale ganhar o prêmio. Bom truque. Mais risos. Outra voz se abre no caminho entre elas. Nada de filósofos perto do vestiário, por favor. Vão fazer com que percamos a competição com seus discursos. O professor compreende então que, do mesmo modo que estica o arco, é um gesto indivisível, mantido com esforço que compacta o tempo, fracassará por pouco que interrompa, por mais que pretenda depois continuar. O movimento real da flecha é uno, e não uma soma de instantes. Quando é dividido, modifica-se a sua natureza. Então, por que tanta perplexidade? Abre aspas, no fundo, a ilusão advém do fato de um movimento, uma vez efetuado, deixa ao longo de seu percurso a trajetória imóvel, sobre o qual se pode contar todas as imobilidades que quiserem. Pode dividir-se a trajetória depois de criada, mas não ocorre o mesmo com a sua criação, que é o ato em processo e não uma coisa, fecha aspas. Nossa inteligência chega tarde para reconstruir por meio de fragmentos de esforço e depois de tudo ter sucedido, um bloco de realidade móvel que lhe é oferecido pulverizado e morto. Não se reconstruirá o movimento a partir das suas paragens, por mais que estas surjam
a partir dele e se depositem na superfície como as folhas mortas em um lago. Sem sabê-lo ainda totalmente, o jovem acaba por transformar em um grande filósofo. Por se transformar em um grande filósofo. Assim fica constatado em uma célebre conversa, abre aspas, um dia, enquanto explicava no quadro aos meus alunos as aporias de Zenão de Eleia, comecei a ver claramente em que direção tinha de procurar, fecha aspas. Zenão de Eleia, o inclassificável. Zenão de Eleia mostra aos jovens as portas da verdade e da falsidade, a fresco de Tibaldi e de Carducci, na biblioteca de El Escorial, século XV. Na linha de saída da história da filosofia, sem que se chegue a saber se está dentro ou fora, encontramos fios quebrados do pensamento de Zenão de Eleia, o inventor da dialética, favorito mestre Parmênides, rival invencível na arte da dupla língua. Ainda uma personagem que seria secularizada, afastada das rotas oficiais, entre aspas, do pensamento, não fosse Platão e Aristóteles, a partir do interior dessas mesmas rotas, empenharam-se em recordar a inadvertida, mas capital importância das suas aporias ou raciocínios paradoxais. No pensamento de Zenão conserva-se pouco, alguns argumentos soltos sobre o uno e o múltiplo, um jogo de 4 argumentos em torno do movimento, a dicotomia, Aquiles, a flecha e o estádio. Em um trio de aporias breves, a do lugar, o grão de milho, painço, em muitos finitos e infinitos. Pelo que podemos deduzir, o procedimento de Zenão consistia em tomar uma disputa filosófica e abrir 2 linhas ou cornos argumentativos, destinado a provar o absurdo de 2 teses em confronto. Parece ser assim que funciona 2 dos seus paradoxos mais conhecidos, o de Aquiles, que questiona o tempo que seja contínuo. O mais lento nunca será alcançado na corrida pelo mais rápido, porque é necessário que aquele que persegue alcance primeiro o ponto que partiu. Aquele que foge de modo mais lento estará sempre necessariamente um pouco mais adiante do que o mais veloz. É o do arqueiro dirigido contra a tese de que o tempo é composto por instantes infinitos. Se uma coisa está parada quando ocupa algo igual a si mesma, se está imóvel, se está móvel, está sempre no momento atual. Então a flecha se move, está quieta. Em todos os instantes do tempo, Por fim, combina-se em uma terceira fórmula que resumia o absurdo, nesse caso, a do estádio. 2 filas de massas iguais se movem em sentido contrário no estádio ao longo de outra massa igual. Uma desde o fim do estádio e outra desde o meio a igual velocidade. A consequência é que a metade do tempo é igual ao dobro? É igual ao dobro. A sua postura, no entanto, não é de um vulgar relativista. Ao arruinar o espaço da argumentação, parecia apontar para um tipo de verdade mais profunda que se perdeu na noite dos tempos, se é que alguma vez foi mais do que um vestígio. A figura de Zenão não deixa de ser comentada pelos filósofos de todas as épocas. Uma das interpretações recentes mais profundas e vigorosas devemos ao italiano Giorgio Colli, também restaurador das obras completas de Nietzsche. Veja, por exemplo, sua obra Zenão de Eleia. Na verdade, com todas as descobertas, esta só ocorreu quando o seu protagonista se sentiu preparado.
Tinha se dedicado a ela durante os 2 anos que se seguiam à sua licenciatura. Bergson foi estudante desencantado, como a maior parte das aulas de filosofia. Com a maior parte das aulas de filosofia. O modo como a disciplina era lecionada pareceria fora algumas exceções, oratório e vazio, afastado do rigor das ciências. Foi em parte por causa desse descontentamento que se deixou seduzir pela obra de Herbert Spencer, pensador inglês que tentava, como tantos outros na época imediatamente anterior a Darwin, harmonizar a oposição entre a eternidade das leis científicas e a evolução temporal do universo ao qual elas aplicam. Spencer concebeu um evolucionismo mecanicista que se estendia por transformações sucessivas da simplicidade de uma matéria homogênea até as realidades mais complexas estudadas pela psicologia e pela sociologia. Com absoluta necessidade, seguindo uma direção e tendendo ao equilíbrio, entre aspas, final, que substituiu o velho plano divino. Era, portanto, mais radical do que Darwin nos seus postulados. Ao não ortogar qualquer papel do indeterminismo, a natureza era lida a partir do fundo em que o filósofo a contemplava, como uma lógica na qual os elementos mais complexos se inferiam dos mais simples, sem deixar nada à contingência. Finalmente, o nosso entendimento contaria já a priori os planos de toda a realidade, e só deveria encontrar a maneira de os recompor. Recaía assim de modo insensível em um idealismo mal disfarçado, a inteligência vê-se no mundo como em um espelho de corpo inteiro. Para Bergson, a obra de Spencer apontava a direção certa, combinando a ambição da filosofia com o rigor das ciências. Pensava, no entanto, que a sua obra efetiva, o desenvolvimento paulatino do real, podia ser melhorado, já que o próprio Spencer, ele próprio engenheiro civil, não tinha sido um grande conhecedor dos fundamentos da matemática. Com a intenção de fornecer solidez a esse evolucionismo, Bergson lança-se a escrever uma tese de doutorado em filosofia das ciências. Nesse momento, o conteúdo acontece algo inesperado. Ao longo de minha carreira não houve qualquer acontecimento objetivamente destacável. No entanto, subjetivamente não posso deixar de atribuir uma grande importância à mudança que se verificou na minha maneira de pensar durante 2 anos que se seguiram a minha saída da École Normale de 1881 a 1883. Foi uma análise da noção do tempo, assim como é usada em mecânica ou em física, e fez com que todas as minhas ideias abandonassem. Percebi para meu próprio assombro que o tempo científico não dura e que não seria necessário mudar nenhuma ápice nosso conhecimento científico das coisas se a totalidade do real fosse aplicada instantaneamente de uma só vez, e que a ciência positiva consiste essencialmente na eliminação da duração. Este foi o ponto de partida de uma série de reflexões que me levaram gradualmente a rejeitar quase tudo que tinha aceitado até então, a mudar completamente meu ponto de vista. Resumindo um ensaio sobre os dados imediatos da consciência, essa consideração sobre o tempo científico que determinam a minha orientação filosófica e para a qual remete todas as reflexões que empreendi desde então. De surpresa em surpresa, é assim que evolui, segundo Bergson, o espírito de qualquer pessoa que tenha desprendido das palavras e das opiniões comuns para acudir diretamente às coisas e aprofundar os problemas que eles apresentam. No seu caso, Zenon de Eléia serviu como catalisador, ou talvez como mera constatação, de todo o processo de evolução intelectual. Os antigos paradoxos que não pretendiam provar a inexistência do movimento, pois ele não estava cego, não estava cego nem era um idiota, mas a dificuldade do pensamento do movimento fizeram com que o jovem filósofo reequacionasse tudo que tinha considerado válido até então. Abre aspas, não havia nem
devir nem evolução, fecha aspas, sentenciará em 1907. Ofereceram-lhe com isso a ocasião para um novo começo, no qual a especialidade da noção do tempo adquiria todo o protagonismo. De repente, conseguiu ver com clareza esse sábio antigo, de quem havia rastro além das alusões fragmentárias mais insistentes, tinha desempenhado o papel de um gênio trocista para toda a história da filosofia. A metafísica nasceu, de fato, nos argumentos de Zenão e de Eleia, relativos à mudança e ao movimento. Foi Zenão quem, atraindo a atenção para o absurdo daquilo que chamava movimento e mudança, levou os filósofos, Platão em primeiro lugar, a procurar a realidade coerente e verdadeira no que não muda. Toda essa filosofia que começou em Platão para culminar em Plotino é o desenvolvimento do princípio que formularia deste modo. Abre aspas, a mais no imutável do que no móvel, passa-se do estável para o instável, por uma simples diminuição, fecha aspas. Ora, o contrário é a verdade. Como que atraídos pela magnitude do desafio, todos os grandes pensadores morderam a isca e caíram na armadilha de explicar o movimento a partir do imóvel, o tempo a partir do espaço, que é onde a nossa inteligência se sente mais confortável. Não percebiam que a tentativa nascia morta, e que Zenão tinha os enganado, conduzindo-os a um labirinto sem saída. A inteligência caracteriza por uma incapacidade para pensar o móvel, que reduz continuamente a imagens especiais. Daí todo o repertório mal entendido e problemas sem solução que a filosofia engendra, derivados do mais velho problema, o da mudança, também conhecida como a passagem do uno ao múltiplo, do nada ao ser, do infinito à gênese do mundo, etc. O jovem filósofo acabava de encontrar um rival temido e fugidio, capaz de operar por meio de insensíveis varetas mecânicas. Como terceiro titoreiro trocista, toda a história da metafísica para representar nela uma comédia platonizante. No entanto, também o aliado credível já teria referido a fatalidade da tentativa de captar o movimento em ideias características, como não se sentir secretamente eufórico. Quase podia ouvir as gargalhadas estridentes reverberar por entre os majestosos vazios edifícios dos sistemas filosóficos. Os seus arquitetos, como aqueles, afanavam-se em apanhar uma tartaruga espectral. Entretanto, ele não cairia nessa armadilha. Sua filosofia seria uma filosofia dos corredores, não para tartarugas. Não parece exagerado afirmar que Bergson escreveu durante toda a sua vida, na medida em que não saltou contas, com Zenão. Criticou suas aporias como ilusão no entendimento, ao mesmo tempo que defendia a sua vigência e sua seriedade diante de qualquer tentativa de considerá-las resolvidas e declarar-se simples falácia. Os paradoxos têm algo valioso para ensinar. Essa ambivalência demonstrou ser posteriormente muitíssimo fecunda. Conseguiu vencer a todos menos Zenão. Foi ele quem tomou Bergson, ele fez filho da traição, entre aspas, todos e cada um dos seus livros. Parei na página 26.